estou com a Amir, que fez DROR, formado em economia, fez ALIA. Quando você fez ALIA? Eu fiz ALIA em 2009. 2009. E nós dois vamos falar sobre aspectos econômicos e sociais. Eu vou dar algum contexto histórico, ele também, e especificamente sobre... Eu vou falar sobre moradia e ele vai dar um panorama mais geral da condição social e econômica de Israel. Então eu vou passar a palavra para ele. Espero que todo mundo esteja ouvindo bem, enxergando bem. Amir, pode começar quando... Eu vou controlando o tempo aqui, te dando um jeito de te avisar, mas a gente tem uns 10, 15 minutos. Ok. Todo mundo está me ouvindo bem? Eu estou conseguindo ver vocês, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Sim? Então, bom, eu vou pular um pouco a apresentação, já que o Marcel já me apresentou. Muito brevemente, eu há um ano e meio atrás terminei o meu mestrado em economia na Universidade Hebraica. Eu estudei também economia no Brasil. Eu sou carioca, fiz ALIA em 2009. Logo mais vão fazer 6 anos que eu estou aqui em Israel. E eu escrevo num blog que apresenta notícias e uma visão da sociedade israelense por meio de imigrantes como eu, de outros brasileiros que escrevem com uma visão de cada um de nós, da sociedade, chama Conexão Israel. Muito bem, então, o Marcel me falou que eu tenho mais ou menos uns 10 minutos para dar um panorama da economia israelense. Eu escrevi um texto que saiu mais ou menos há 6 meses no blog, que faz uma pergunta, que é se Israel é ou não é um país desenvolvido. Então, eu acho que com base nesse texto, eu vou abordar alguns aspectos. Obviamente, em 10 minutos eu não vou poder ser muito específico ou fazer com tanta profundidade, e depois a gente abre para perguntas. Então, muito bem, eu coloco em questão se Israel é ou não é um país desenvolvido. A maioria das pessoas, obviamente, entende que Israel é sim um país desenvolvido, e como eu vou brevemente citar para vocês, Israel apresenta muitos aspectos econômicos e sociais que levam ao fato da gente realmente achar e acreditar que Israel é um país que deve fazer parte do clube dos países desenvolvidos, mas, ao mesmo tempo, como vocês vão perceber, eu vou citar alguns índices que talvez as pessoas em geral não conheçam tanto, porque, como mesmo eu conversei com o Marcel antes, a gente fala de Israel, a gente fala de Startup Nation, a gente fala de alta tecnologia, e a gente esquece alguns problemas bastante importantes e desafios que a economia israelense tem nesses próximos anos para ela não se tornar uma economia atrasada. Então, bem resumidamente, eu vou apontar primeiro os pontos positivos, o que levariam Israel a ser definido como um país desenvolvido, e depois eu vou focar nos desafios. Primeiro, como eu já lembrei para vocês, Israel é conhecido como a Startup Nation, um nível muito alto de prêmios nobres, comparado ao tamanho do país, 10 prêmios nobres, enquanto o Brasil, com uma população muito maior ainda, não ganhou o primeiro, universidades de altíssimo nível, enfim, as maiores empresas do mundo têm uma área de pesquisa e desenvolvimento aqui em Israel, como Intel, Google, Windows e etc., Microsoft. E, enfim, é um exportador de tecnologia para o mundo. Ao mesmo tempo, Israel apresenta incríveis índices macroeconômicos. Então, eu estou falando de inflação há 10 anos bastante controlada, diferente do que eu tenho visto no Brasil nos últimos meses. Nível de desemprego bastante baixo comparado a países europeus. Israel mantém, nos últimos 3, 4 anos, uma taxa de desemprego de 6%, que é bastante baixa. Na Europa, Espanha, Itália, todos eles estão enfrentando taxas de 15% até 20% de desemprego. Crescimento do PIB acima da média dos países desenvolvidos. Eu gostaria muito de poder parar por aqui, dizer bons índices macroeconômicos, desenvolvimento tecnológico, mas esses são os pontos positivos que fariam com que eu levasse a concluir que Israel, de fato, é um país desenvolvido
e principalmente economicamente desenvolvido. Mas, ao mesmo tempo, tem os itens, tem alguns desafios que a economia israelense precisa tomar cuidado nesses próximos anos, para que ela não caia em algumas armadilhas que outros países já caíram. E eu estou falando de índices como índice de pobreza. De acordo com a OCDE, a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que é, em teoria, o grupo de 34 países mais desenvolvidos socioeconomicamente falando, Israel é o número 1 em pobreza entre esses países. A gente já vai ver os motivos depois. Eu primeiro quero citar quais são os índices que levariam a uma conclusão de que Israel não seria desenvolvido. Israel, por essa mesma instituição, é o 5º em desigualdade social. A diferença entre os ricos e os pobres aqui em Israel é muito grande para o que deveria ser em um país desenvolvido. E os preços dos alimentos e de moradia aqui são muito altos para os padrões dos países desenvolvidos, o que levou em 2011, eu não sei quem de vocês acompanhou, aos protestos sociais que tiveram aqui em Israel. Mais de 400, 500 mil pessoas foram às ruas para combater o aumento dos preços de alimentos, especialmente da moradia, que é o tema que o Marcel vai falar depois. Para vocês terem uma ideia, em Israel você precisa de mais ou menos 150 salários para você conseguir pagar, para você ter condição de ter a sua casa própria. É um item, uma forma de medir muito conhecida em economia, enquanto na Holanda e na Inglaterra os números são muito menores. Na Holanda só 60 salários, na Inglaterra 64. Obviamente eu estou comparando com os melhores países do mundo, mas se a gente quer ver se Israel é ou não é uma economia desenvolvida, são com eles que a gente tem que comparar. Então, só relembrando os desafios, eu falei os pontos que me levariam a concluir que Israel não é um país tão desenvolvido economicamente falando, o índice de pobreza, o altíssimo índice de pobreza aqui em Israel, a desigualdade de renda, desigualdade social e o preço de alimentos, moradia e outros itens básicos. Então, vamos agora, muito brevemente, tentar entender o porquê. Por que Israel está tão mal colocado nesses itens que eu chamei como desafios? Aqui em Israel existem muitos oligopólios. Oligopólios são um conjunto de poucas empresas que controlam o mercado. A gente está falando, por exemplo, de 3 bancos que controlam 70% do mercado. Aqui em Israel, os bancos não são abertos à competição estrangeira, como no Brasil, por exemplo, que tem Santander e etc., Citibank e outros. O mercado de alimentos, 50% dos mercados de alimentos é controlado por só 5 empresas. Supermercados, a mesma coisa, 50% controlado por 2 grandes empresas. Enfim, a maioria dos mercados básicos são controlados por oligopólios, poucas empresas. Outro motivo, existem setores da sociedade que são deslocados, que não estão no mesmo, como a gente poderia falar, no mesmo patamar de diversos níveis. Eu estou falando especialmente de 2 setores. O setor dos ultra-religiosos, ok? E o setor árabe. Por diversos motivos, eles não estão socialmente incluídos na sociedade, alguns por opção própria, no caso dos ultra-ortodoxos, que eles normalmente não são formados em algum título que possa ser relevante no mercado de trabalho, por mais que eles, de fato, estudam muitos e muitos anos outros assuntos. E também tem um certo problema na área de educação dos árabes israelenses, que formam mais ou menos 20% da população. Então, o último motivo que eu queria apontar aqui, para não passar muito do meu tempo, é a relação do capital com o governo. Como isso também deriva do fato como eu falei antes, dos oligopólios, de poucas empresas controlando setores grandes, significa que o governo está muito amarrado, ele está muito bem relacionado com esses donos dessas empresas, o que impede mudanças na legislação, entre outros. Foi feita uma pesquisa há pouco tempo em Israel, mostrou que apenas 16 famílias, recebem 20% da receita das 500 maiores empresas. Em palavras mais simples, sem tantos números, significa que tem uma concentração
de renda muito grande em poucas famílias que estão totalmente relacionadas com o governo, que em teoria seria o responsável por dividir renda e etc. Para terminar minha explicação, quais seriam então as soluções? O que Israel tem que fazer em teoria? A gente está num momento muito específico na história, que acabou de ser eleito um novo governo, como vocês devem ter acompanhado, e o provável ministro da Fazenda novo se chama Moshe Kahlon. Ele foi o responsável, há 4 anos atrás, pela quebra do monopólio. Ele era ministro das Comunicações. Ele foi responsável pela quebra do monopólio das empresas de telefones celulares. Aqui em Israel tinham só 3 empresas de telefones celulares. Hoje em dia tem 8, 9. E ele conseguiu lutar e quebrar esse monopólio, e os preços se reduziram de uma maneira incrível. Um plano que custava 150 shekalim, sem internet, um plano de chamadas ilimitadas, há 4 anos atrás, hoje custa 50. Ele diminuiu 1/3 o preço dos planos telefônicos, depois que foi quebrado o monopólio das empresas de celular. E o Kahlon, provavelmente o nosso futuro ministro da Fazenda, ele prometeu que uma das bandeiras dele do governo era fazer 2 coisas. Uma é reduzir, quebrar os monopólios, especialmente dos bancos, das empresas de seguros, e fazer a inclusão social desses setores, como eu falei antes, do setor ultra-ortodoxo, ultra-religioso e do setor árabe. Resta saber se ele vai ter força política ou não, porque, como eu falei antes, existe uma série de empecilhos políticos e problemas que vocês devem conhecer bem, que tem coisas parecidas no Brasil, mas a esperança é grande de que, como eu falei, eu acredito que Israel de fato é um país desenvolvido com todos esses problemas que eu apresentei, mas Israel precisa tomar cuidado nesses campos que eu falei, se ele não quiser, daqui a 20 anos, 30 anos, não estar mais sendo visto como um país desenvolvido. Marcelo, acho que eu vou parar por aqui, né, porque deu mais ou menos 10 minutos da exibição, e eu prefiro deixar depois aberto para perguntas, se tiverem. Então, esse tema foi o motivo dos protestos de 2011, que levou mais de 1 milhão de israelenses para as ruas. Aqui são 4 cenários de Israel. Em cima à esquerda, Mea Shearim, o bairro ultra-ortodoxo de Jerusalém. Em cima à direita, assentamentos da Cisjordânia. À esquerda, embaixo, Al-Fam, que é uma cidade árabe. E embaixo, à direita, um apartamento à beira-mar, em Tel Aviv. Eu vou começar contextualizando um pouco quais são algumas das origens da crise imobiliária de Israel. O primeiro ponto, que tudo isso aqui não se vê nos debates em Israel. Comitês de aceitação. Lá, no século XIX, começo do sionismo, os judeus eram 5, 10% da população de Israel. Naquela época, para você construir um kibbutz ou um vilarejo, ou se unir e residir em algum lugar, tinha que ter um fator de proteção e de coesão social. Os comitês de aceitação foram criados no fim do século XIX e eles faziam uma certa filtragem de quem poderia morar naquele lugar. Em geral, essa filtragem era ou por questões religiosas, ou seja, ortodoxo morando com ortodoxo, Olim da Rússia morando com Olim da Rússia, trabalhadores de movimento, trabalhadores comunistas com ideologia comunista morando junto com outros. Isso mantinha a coesão social nesses centros de residência. O que aconteceu? Isso sobreviveu durante mais de 100 anos e ainda existe. Fora das grandes cidades, os grandes centros, Haifa, Tel Aviv, Jerusalém, fora disso, para você ir morar num kibbutz, numa cidade, você passa por um comitê de aceitação que vai analisar uma série de aspectos da sua personalidade, da sua orientação religiosa, política, para dizer se você pode morar lá ou não. O que acontece? Isso torna o mercado não livre, porque um árabe de, por exemplo, Nazaré, ele jamais vai morar em Bet Shemesh, que é uma cidade ortodoxa ou religiosa. As pessoas
não escolhem onde morar pelo preço do imóvel. As pessoas escolhem onde morar por esse aspecto e também pelo fator ideológico, político, religioso. Isso torna o mercado restrito. A foto aqui é de uma família árabe indo tentar ser aceita no Moshav. Um outro aspecto da crise é a autoridade de terras de Israel, né? O Moshe Carlon comentou sobre isso. Uma das propostas dele é quebrar o quase monopólio da autoridade. O que acontece? A autoridade de terras de Israel detém 93% das terras de Israel. É uma lei básica, já que Israel não tem constituição, e essa lei básica determina que, a princípio, toda a terra no Estado de Israel pertence ao Estado, seja a autoridade de terras, ao Keren Kayemet, eu acho que também tem posse, e ao próprio governo. O que acontece? Os terrenos lá não são vendidos, você não tem a posse do terreno, você aluga ele por 49 anos, podendo renovar uma vez para mais 49. No fim, é a posse pela sua vida. Só que, no fim, a terra continua sendo do governo. E, além disso, por você ter, de novo, um mercado que não é livre, que as pessoas não são livres para comprarem e venderem para quem quiserem, você tem nessa autoridade denúncias de corrupção. Isso está relacionado com o escândalo do partido do Avigdor Lieberman, Israel Beiteinu. Conflito de interesses, ou seja, alguém que trabalha lá e que usa do seu poder para comprar e vender terra. E, além disso, tem a questão de furto, tomada ilegal de terras de beduínos, palestinos. Isso também houve denúncias. Estima-se que a aprovação de uma nova unidade, você chega na autoridade e quer construir uma casa, você vai demorar, em média, 6 anos para conseguir a aprovação, para conseguir entrar e morar no imóvel. Esses dois fatores tornam o mercado imobiliário restrito. As pessoas não são livres para escolher. Por mais que você possa, por mais que um ortodoxo possa ir morar em Al-Fam, por exemplo, ele não vai, porque são cidades homogêneas religiosamente, politicamente, e as pessoas têm efetivamente pouca opção de onde morar. As comunidades são... As fotos aqui, à esquerda, dos protestos de 2011, e à direita são israelenses sem teto. Esses fatores que eu citei tornam a oferta e a demanda não livre, e o que acontece, que dá para a gente ver no mapa de votos dessa última eleição, vou chegar. Eu vou abrir aqui um mapa de votos, se não me engano é do Yediot Ahronot. Eu ponho qual duplicar? E agora eu coloco? Então, aqui a gente está vendo o mapa de votos da última eleição agora. Se eu botar o mouse em cima, por exemplo, Tel Aviv não é um bom exemplo. Aqui está dividido em bairros. Verde, o que vocês acham que é? Para quem conhece Tel Aviv, qual partido que é esse? Vermelho, Mahanet Zioni. O laranja, Bnei Brak. A gente percebe aqui claramente, e esse é um negócio que, por exemplo, em São Paulo, para usar uma analogia, em São Paulo a gente percebe que a periferia, na última eleição, votou PT, o centro, expandido, votou PSDB. Só que isso foi por causa da renda, única e exclusivamente. Em Israel, essa distribuição de votos não é... Se fosse por renda,
quem é mais rico e vai morar em lugares mais caros, vota, teoricamente, no PSDB. Aqui não, aqui você está votando com base em ideologia, em religião, e quem mora ali em Afo não vai morar no norte, são árabes. Quem mora na Praça Rabin não vai morar onde tenha uma concentração grande de religiosos. As comunidades não se misturam, isso é balcanização, porque os Balcãs, você tinha a Sérvia, a Croácia, pequenas unidades homogêneas ideologicamente, politicamente, que não se misturavam. E isso é negativo para o mercado imobiliário, e isso é uma das origens da crise e da alta dos preços que eu vou mostrar agora. Como é que eu vou? Agora eu vou mostrar um pouquinho de dados, tá? Mas eu juro que é rápido. Isso aqui, esse gráfico, mostra como o mercado imobiliário, como eu mostrei, e os protestos mostram, está péssimo. Agora, qual a situação econômica do israelense? A renda, esse relatório que saiu recentemente, logo antes das eleições, mostrou que o preço dos imóveis subiu muito. Mas e os outros índices? A renda do israelense está estagnada. Isso aqui é um gráfico de 2008 até hoje, mostrando como variou a renda média do israelense. A renda começou em 2008, mais ou menos 9 mil shkalim. Caiu, subiu, está igual. Tá? Então, a renda, assim, grosseiramente, nesses últimos 6 anos, se manteve estagnada de lá para cá. Ela variou, mas hoje está no mesmo nível. A inflação, sem considerar o preço da moradia. A inflação em Israel é muito baixa, como o Amir falou. De 2008 para cá, a inflação conjunta, somada, toda foi 7,8%, mais ou menos. No Brasil é 6,5% ao ano. Em Israel, em 6 anos, foi 7,8% tudo. Então dá uma média de 1,1% ao ano. É muito pouco, mas isso é sem a moradia, tá? Porque o preço para morar em Israel de 2008 a 2014, isso aqui é um índice normalizado, vamos chamar assim, com base 100. De 2008 até agora, ele subiu, agora tem uma brincadeirinha aqui na apresentação, 43%. 43% em 7 anos para uma população. Uma população que não viu a renda variar esse tempo todo, ela caiu e depois subiu. Caiu a... Retoma sozinho? Pronto, o Amir voltou. Em 6 anos, a inflação sem a moradia foi muito pequena e os preços dos imóveis explodiram, por esses fatores que eu mostrei. Ele comentou que o israelense médio precisa de 150 salários para comprar um imóvel. Está nesse gráfico aqui à esquerda. 148 salários. As estatísticas que eu mostrei são do Banco Central de Israel. Esse gráfico também. E ele compara, já que Israel economicamente pertence à OCDE e se compara com Europa e Estados Unidos, a gente compara a moradia em Israel com esses países. 148 salários para você comprar um apartamento. No Japão, em 93, como eu comentei, logo agora, antes das eleições, o Controlador-Geral de Israel divulgou um relatório falando sobre a crise imobiliária. Entre 2008 e 2013, aí eu abri esses 43%. Para você comprar um apartamento, o preço nesses anos subiu 55%. E o aluguel subiu 30%. Por isso que tanta gente foi para a rua reclamar. E aqui, só para terminar, a gente tem o preço do metro quadrado. Quem está procurando apartamento aqui em São Paulo tem uma ideia do que eu estou falando. Isso é o preço para você alugar um apartamento, para você comprar um apartamento nos Jardins, relativamente. Então, esse é o preço do metro quadrado em locais nobres. Esse é o preço do metro quadrado em locais nobres em grandes cidades ao redor do mundo. Então, em Londres, o metro quadrado são 27 mil dólares, é muito caro. Aí a pergunta é, onde vocês acham que Tel Aviv está
entre esses 8. Está no meio desses 8. É mais caro que Londres? Não. Nova York, Manhattan, Quinta Avenida, $18.000 o metro quadrado. Paris. O metro quadrado em Tel Aviv são, em média, $10.000, o que são R$30.000. Nos Jardins, a gente passou. Os Jardins são mais ou menos $3.700, que são mais ou menos R$10.000, R$11.000, que para a gente é um bom dinheiro. Miami é mais barato, por isso que tem tanta gente indo. E é isso, morar em Israel, isso é para dar uma dimensão de como morar lá. É caro. As pessoas, para conseguir morar, pedem ajuda para os pais. Adultos, 30, 40 anos, os pais estão pagando apartamento para eles. E isso faz parte do contexto que o Amir colocou. E é isso. Obrigado. Não, ainda não. A câmera não voltou, eu estava só ouvindo nesse final. Agora sim. Sim, voltou. Beleza. São duas perguntas. A primeira para o Amir, pensando que, observando nesse último ano em Israel, o impacto do conflito na economia, em específico no aspecto orçamentário, foi um até dos elementos que contribuiu para uma fragmentação do último governo, ele teve um impacto notável. E aí eu queria entender qual é o impacto da manutenção das tensões ou até dos conflitos em aspecto direto. Primeiro, na questão inflacionária do país, e segundo, porque ele aparentemente é levado em pouca conta como um dos desafios para a economia do país, nas observações gerais. O segundo é para o Marcel, com relação à política imobiliária. Existe uma clareza de quais são os principais grupos políticos que defendem ou que levam em frente a manutenção da situação atual imobiliária em Israel? Quem é que defende esses oligopólios, essa situação de altos preços? Amir, quer responder a alguma delas? Você conseguiu ouvir? Você conseguiu ouvir a pergunta, Amir? A primeira eu ouvi alguma coisa relacionada ao conflito, não é? Como o conflito afeta mais ou menos a economia, se eu ouvi direito. Isso. E a segunda relacionada a quais são os grupos que estão interessados em manter a política imobiliária do jeito que está. Fica à vontade para responder. Os grupos interessados em... Ok, eu posso responder brevemente, depois você me completa. Sobre a primeira pergunta... De novo, pode ser que eu perdi alguma coisa porque eu não estava escutando perfeito, mas a influência do conflito na economia é bastante grande. Você pode ver que períodos que tiveram conflitos que duraram algum longo tempo, por exemplo, a segunda intifada entre 2001 e 2005, o crescimento da economia de Israel foi menor. Ano passado, por exemplo, que teve a operação margem protetora, ela custou muitíssimo para os cofres do governo, tiveram que deslocar muito o orçamento de áreas cruciais como saúde, educação, obviamente, para os danos da guerra. Então, os conflitos, sim, custam muito ao país. Tem uma grande discussão que falam que os conflitos, ao mesmo tempo, influenciam na indústria de guerra, mas já foi mais do que calculado várias vezes que os danos econômicos da guerra são muito, muito, muito maiores do que os benefícios, se é que se pode dizer isso, né, econômicos.
diminui o número de a atividade econômica no Sul. Por exemplo, as indústrias e lojas do Sul tiveram muitos problemas na última operação. Então, os conflitos, sim, influenciam muito na economia de Israel e são muito problemáticos. Muitas pessoas, inclusive, falam que há uma grande chance de que tenha algum movimento de paz são os empresários, tanto os israelenses como palestinos, que cheguem a acordos que eles mostrem para as sociedades e para o governo quanto essas guerras são custosas. Mas, enfim, o conflito é outro tema em si mesmo, é um tema longo e bem delicado. Sobre a segunda pergunta, foi como eu expliquei um pouco antes, os mesmos grupos, as 16 famílias, entre elas também tem conglomerados de construção, assim como no Brasil tem grandes construtoras, aqui também tem, e elas também estão totalmente agregadas aos principais bancos, e eles não têm interesse de que tenha uma mudança nesse status. Como eu falei, como o Marcel também falou, o Carlon, o novo ministro da Fazenda, ele tem um grande desafio nas mãos agora, que é tentar romper com esse monopólio, com esse grupo de empresas e grupo de pessoas que têm interesse em manter alto os custos de moradia, de alimentos e outros fatores básicos da população israelense. Marcel, pode me completar. Eu só ia colocar um dado interessante que eu lembrei agora. Dados do Banco Mundial. Israel dedica mais ou menos 7 a 8% do orçamento. Eu não vou lembrar se é do orçamento do governo ou se é do PIB. Mas Israel é o segundo país que percentualmente mais dedica verba, mais compromete o tesouro com defesa. O segundo do mundo. E o primeiro era um país obscuro, um país totalmente irrelevante. Ou seja, o conflito tem um custo muito grande economicamente, só que isso é um pouco de tabu para ser discutido em Israel. Gente, acho que é isso, a gente está com o tempo estourado. Amir, muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado por participar. Eu gostei muito de participar no projeto e desejo que vocês continuem aí estudando e lendo bastante sobre Israel. Deu uma travada no vídeo, mas ainda bem que foi só no final agora. Obrigado por ter participado e é isso. Obrigado a vocês. Um abraço.